Eu acho que esses eram os avisos. Vamos à mensagem, então. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura do texto de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, de 18 a 25. Diz-nos assim um texto: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, diante da Tua palavra aberta, também abrimos os nossos corações e suplicamos a iluminação do Teu Espírito, para que o Senhor nos fale e nos mostre a direção e o caminho certo a seguir. Ajuda-nos, ó Deus, nesse estudo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num tempo cheio de dúvidas. Quando a gente liga, por exemplo, a televisão, nós nos deparamos com uma série de notícias de morte, corrupção, impunidade, violência e guerra. A Terra se tornou um lugar que nos dá a impressão de que ele é hostil à vida. E viver se tornou até mesmo, às vezes, uma tarefa difícil. Na verdade, parece que a humanidade, nesses últimos tempos, já está sobrevivendo. Nos últimos dias, nós assistimos à tragédia que aconteceu no município de São Sebastião, no estado de São Paulo. O deslizamento de terra levou à morte mais de 50 pessoas. Depois, um pouco antes, na Turquia, as notícias daquele tremor de terra, mais de 50 mil pessoas morreram também na Turquia e na Síria. Também agora, esta semana, completa um ano da guerra na Ucrânia, onde já foram contabilizados 180 mil mortos do exército russo, 100 mil do lado do exército ucraniano e mais de 30 civis mortos. Bom, diante de tantas más notícias e de tantas outras que a gente assiste diariamente, o crescimento da criminalidade, a sensação de segurança. Hoje, por exemplo, eu fui no mercado, ali em São José, e passando ali próximo, onde tem aquela divisa ali dos municípios, embaixo onde tem um viaduto, eu contei, em questão assim de 15 metros, 20 metros, mais de 15 moradores de rua. E a gente não está falando de morador de rua que está simplesmente ali porque não teve outra opção, usuários de droga. Eu não vi nenhum que não estivesse nessa condição. Todos muito mal vestidos, sujos, alguns jogados como se estivessem moribundos, de fato, no chão. E aquilo me assustou assim muito, muito mesmo. Eu fiquei pensando o que a nossa cidade, o que o nosso mundo está se transformando. Mas a impressão que muitas vezes a gente tem é de que essa realidade é uma realidade apenas dos nossos dias. Mas vejam que
quem escreve esse texto é o próprio apóstolo Paulo, quando ele remete essa carta à igreja de Roma. Então, essa realidade é uma realidade que está presente desde os tempos mais antigos, porque a maldade do coração humano, no coração humano, é algo antigo. De onde que vem tudo isso? A palavra nos mostra que isso vem do pecado original, do momento em que Adão e Eva resolveram, por sua própria intenção, pelas suas próprias ideias, pelas suas próprias vontades, dirigir o rumo das suas vidas, porque compreenderam que as escolhas feitas por Deus para eles eram insuficientes, e eles então olharam para as suas próprias escolhas e resolveram seguir o seu próprio caminho. Então, sim, a corrupção do homem ela foi startada, ela foi iniciada naquele fatídico momento em que Adão e Eva resolveram dirigir o próprio rumo das suas vidas. E aquele ato, aquele gesto inicial, trouxe e nos traz consequências até hoje. Porque cada dia mais a humanidade se afasta de Deus e procura desenvolver para si meios e formas de ter uma vida melhor, excluindo o fato de que esse viver melhor não diz respeito apenas à forma como eu e você humanamente enxergamos a possibilidade de melhorar a nossa vida. Não se trata, portanto, de vou fazer um curso que vai me dar uma impressão melhor sobre a existência. Essas coisas podem ter o seu lugar e podem nos ajudar e muito, mas existe aqui uma questão espiritual, e o cerne da questão é isso. John Stott falava que o coração do problema humano, ou o cerne do problema humano, é o problema do coração do homem. Então, o grande problema da humanidade não é a falta de justiça social. O grande problema do ser humano não é a falta de políticas públicas, de levantar a bandeira da paz, de caminhar mais com as pessoas, de sentar e dialogar mais com as pessoas. Não é isso. O problema do ser humano é o pecado que habita nele, que está presente em mim, em você, inquestionavelmente. O problema do ser humano é esse. Nós que somos seguidores de Cristo Jesus, que abrimos a palavra e refletimos sobre ela, isso é um dos primeiros ensinamentos que nós recebemos na nossa vida cristã. Que todos pecaram e estão distantes, estão afastados, alienados da glória de Deus. Se nós não considerarmos isso, se eu não considerar o fato de que eu sou um pecador, se eu não considerar o fato de que o problema da humanidade é o pecado, eu anulo o ato de Cristo na cruz do Calvário. Eu digo que Jesus foi apenas mais um bom pregador, que disse coisas bonitas, como outros tantos disseram ao longo da história. Se eu não acreditar a vida, o ministério de Jesus, a obra de Jesus, a sua entrega, a sua morte, o seu sacrifício, ao fato de que o homem e a mulher, por sua própria razão e capacidade e potência, não podem resolver o problema do seu coração. Então, a mensagem do Evangelho não é apenas uma mensagem bonita a ser ouvida, não é mensagem de autoajuda, é mensagem do vai e não peques mais. Ou seja, é a absorção clara da consciência de que o pecado está em mim e de que eu preciso lutar diariamente contra ele, fazer com que o meu eu diminua e o Cristo que habita em mim cresça. Essa é a grande verdade que o Evangelho nos apresenta. E se nós não tivermos essa consciência, nós também vamos achar que resolver o problema que a gente está vendo aí do desmatamento, da falta de uma visão mais ecológica do mundo, é só porque faltam políticas públicas, é só porque falta pessoas, falta consciência ecológica. Não é só isso. Vai muito além disso. Aqueles que são chamados em Cristo Jesus são chamados para ter essa compreensão de que essas coisas elas são importantes. Dia desses a gente estava lá no sítio e aí
Foi feito um monte de folhas, né? Um monte com mato, galhos, paus e tal, e a gente tinha mais algumas coisas lá para botar fogo. Eu peguei umas tábuas, umas coisas meio velhas e resolvi colocar em cima daquela grande fogueira. E eu sempre gosto de botar fogo nessas coisas, assim, né? Só nisso, tá? E aí eu peguei lá as coisas para acender a fogueira. Quando eu cheguei perto, voou de dentro daquele mato ali um passarinho, um tico-tico. Não sei quantos de vocês conhecem, pequenininho. E ele se levantou e pousou no galho e ficou parado, assim, olhando em direção. E naquela hora me veio um pensamento. Eu digo, olha, eu acho que alguém tem uma casa aqui no meio desse mato, que já estava há muito tempo lá. Aí tinha uma pessoa ajudando, eu digo, vamos tirar isso aqui, não vamos fazer fogo aqui, deixa aqui. Aí daqui a pouco veio o meu sogro e disse, seu Pedro, aquele monte ali está proibido botar fogo, tá? Porque tem uma família que mora ali. Então a gente vai cuidar, vai preservar aquele espaço ali. A gente não sabe quanto tempo, é rápido, mas a gente vai cuidar. Aí ele deu uma risada, balançou a cabeça e disse, não, tudo bem. Aí, agora, essa semana, a gente estava conversando com eles, e ele assim para mim, sabe de uma coisa? Essa semana eu acordei um dia de manhã cedo e ainda chamei a Isabel, que é minha sogra. Na hora que eu abri a janela, que eu olhei aquele monte ali, aquele que ia botar fogo, saiu de baixo daquele monte ali 5 saracuras, a gente contou. Para quem não sabe, saracura é como se fosse uma galinhazinha desse tamanho aqui. Aí ele assim, tá vendo? Tinha mais gente morando ali debaixo. Aí ele disse, tá vendo? Então assim, esquece, aquele lugar ali não é para botar fogo. Eu digo, olha, é isso. Né? Ainda ontem a gente estava conversando sobre isso. Né? Ter uma consciência ecológica é pensar o seguinte, se você tem um lugar como esse aqui, não cuidar é um erro. Né? É uma incompetência. Então, assim, se você tem lá na sua casa um lugar, até no nosso apartamento onde a gente mora, né? Que é um lugar extremamente alto, de vez em quando chegam passarinhos lá para tomar no bebedouro que a gente preparou lá para eles. Então, perceba, essa consciência que você adquire, que você transmite para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família, ela não é equivocada, ela é correta e necessária. Você ensinar que o seu filho deve reciclar o lixo, que deve cuidar da natureza, respeitar os animais, isso é perfeito, mas a consciência de que o pecado do ser humano é que faz com que as pessoas não cuidem do lugar onde elas vivem, isso também tem que estar presente. Porque senão a gente vai simplesmente dar a impressão de que o problema do ser humano é o ser humano e a resolução do problema do ser humano é o ser humano. E não é isso. Nós aprendemos através do Evangelho da Graça de que a solução para o problema do ser humano é a obra de Cristo. É o que Cristo fez. Então, o Evangelho não pode ser apropriado pela igreja hoje apenas como mais uma mensagem bonita. Então, a gente percebe, e esse texto bíblico fala com muita clareza. Se a gente voltar lá, a gente vai ler desde o início que existe uma ardente expectativa, é o que o texto nos coloca lá. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita ao quê? À vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então veja, o problema da natureza estar sofrendo o que sofre, não é porque Deus não administra bem a terra que Ele mesmo criou, mas é porque, pelo pecado que veio ao mundo por meio da desobediência do homem, a terra também está sujeita a esse pecado, a essa vaidade.
Então, se você tem o derretimento das calotas polares, se você tem os rios poluídos, não é porque a natureza optou por isso, é porque o homem não sabe viver como deveria em meio à natureza. Então, nós temos uma responsabilidade, mas nós precisamos compreender que o problema que acontece nas nossas cidades, no mundo que nós vivemos, é resultado do nosso pecado, da nossa alienação de Deus. Em Gênesis 6,13, quando diz, porque a terra está cheia da violência dos homens, Deus mesmo já havia dito para Noé que toda a terra estava contaminada pela violência e maldade humana. Quer dizer, toda a criação natural, inclusive nós mesmos, gememos por uma ordem melhor de existência. Todo o cosmos perdeu a sua verdadeira finalidade e foi condenada, como eu disse aqui no início, pelo pecado produzido e instalado através da desobediência de Adão. Então, a terra que foi transformada e está em desarmonia, espera por restauração. E o ser humano ele está intimamente ligado à terra em que vive. Ou existe alguém que duvida disso? Então, Deus tomou o pó da terra e formou o homem. E disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E segundo a imagem e semelhança de Deus, formou. Homem e mulher os formou. Então, a nossa consistência, a nossa materialidade, ela está intimamente ligada à terra. Nós viemos do pó. Nós voltaremos ao pó. Do pó viemos e ao pó voltaremos. É a máxima, é a verdade que nós aprendemos. Então, a nossa íntima relação com esta terra, ela só vai ser, de fato, restaurada no momento em que Cristo voltar. Essa terra ela não vai ser destruída, como muitos acreditam. É um equívoco teológico crer isso, que essa terra vai ser destruída e que Deus vai nos mandar para habitar num outro lugar que não essa terra. Essa terra, ela aguarda de maneira assim ansiosa pela sua restauração. Porque Deus criou a terra e da terra criou o homem. Então a nossa relação, ela é visceral, ela é íntima. Porque de onde eu e você tiramos os recursos para subsistirmos? Do espaço? Dessa terra. De onde provém o alimento que nós comemos? Dessa terra. Da água que bebemos? Dessa terra. Portanto, se nós não tivermos uma consciência plena de que é o nosso pecado, é a nossa desobediência, é a nossa teimosia em não cuidar dessa casa, desse cosmos, desse lugar que nós vivemos, nós não vamos ter um lugar melhor para viver. Mas isso só se dá através da nossa compreensão daquilo que é o pecado na nossa vida. Um outro ponto que pode ser destacado, que está muito presente na sociedade dos nossos tempos, é a desesperança em Deus. Quando não há razão para a existência de uma vida que se submete à vontade de Deus, toda a natureza perde sentido. Por isso que os homens e as mulheres do nosso tempo andam sôfregos à procura de alguma coisa que lhes traga sentido. E todas as vezes que eu leio esse texto, e todas as vezes que eu me deparo com as Escrituras Sagradas, eu sou alertado disso. Porque se eu me deixar levar pela rotina do meu dia a dia, pelas coisas que têm que ser feitas, leva e busca filho na escola, faz comida, trabalha, vai aqui, faz ali, paga a conta, eu vou sendo absorvido e eu acho que o fim principal da minha existência é isso. Que eu não tenho um outro propósito. Mas o nosso fim principal não é esse. É termos a consciência de que existimos não para nós mesmos, de que nós temos uma origem divina e que foi justamente pelo distrato entre as partes lá no Éden,
entre Deus, o Criador, e Adão e Eva, que se deu tudo aquilo que vivemos nos dias de hoje. Mas nós não somos pessoas que vivem sem esperança. E o próprio texto bíblico nos alerta isso com uma clareza absolutamente incrível, quando lá no final ele diz, olha, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Irmãos e irmãs, nós precisamos saber que a esperança traz o futuro para o presente e traz o amanhã para o hoje. Então nós queremos uma casa melhor, nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para nós mesmos. Tenhamos a consciência de que o início de tudo, o problema, somos nós mesmos. E de que não é um ser humano que vai resolver o nosso problema, é Cristo. Por isso que Ele veio ao mundo. E essa desesperança em Deus que está latente, essa arrogância, essa prepotência, fazem com que o homem já não encontre lugar para Deus nele mesmo, porque ele está cheio de si mesmo e cheio de um vazio existencial e espiritual. A própria sociedade ela vai criando hábitos e costumes suicidas, e mesmo possuindo tantas formas de melhorar, ela não consegue. E se nós nos deixarmos levar pelo ser humano, nós estamos fadados à morte. E agora me desculpe quem trabalha na área da comunicação, televisão, qualquer coisa desse tipo. Os telejornais, eles não ajudam em nada. Os noticiários, os jornais, eles não ajudam em nada. Porque eles não falam de esperança, de uma esperança que é ultra circunstancial. Porque a sociedade que pauta os valores em si mesma, se ela não encontra a solução para os problemas em si mesma, ela diz, está aí feita a tragédia. Não é um homem, uma mulher que vão acabar com a guerra lá na Ucrânia. Todos nós sabemos isso. Estudemos história. Eu falo isso com frequência para os meus alunos. Quando a gente estuda lá a Primeira e Segunda Guerra, os antecedentes, quando você estuda, por exemplo, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, final do século XIX, início do século XX, você já via ali movimentação de grandes impérios, mas a Europa vivia um período que era chamado de Bela Época, em que as pessoas elas achavam assim que o mundo não cabia mais uma guerra, em que as pessoas elas eram lustradas, em que a ciência havia se desenvolvido muito. Então, ninguém imaginava que a guerra poderia estourar. E é tão interessante que, quando você lê o relato dos jovens que foram para a guerra, lá em 1914, no início, alguns até, assim, extremamente felizes, acreditando que estavam indo para servir e para realizar uma coisa que em pouquíssimo tempo acabaria. E durou de 14 a 18. Milhões de pessoas morreram. Milhões de pessoas morreram. Dezenas de países estiveram envolvidos. Então, vejam, quando o homem acredita a si mesmo a possibilidade de melhorar o homem, está fadado ao fracasso, à queda. Todo movimento humano que tente resolver o problema do coração humano, sendo que o que tenta resolver é o próprio coração humano, está fadado à queda. Não nos esqueçamos do que diz a palavra, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E a pergunta é, quem o conhecerá? Somente Deus. Assim sendo, irmãos e irmãs, se faz necessário que nós, em primeiro lugar, reconheçamos as nossas responsabilidades. E existem muitas coisas que nós, como Igreja de Cristo, podemos fazer para minimizar os problemas de hoje. E o principal deles é não permanecer em silêncio. Nós, como igreja, temos uma missão profética. Se a igreja não se levanta para falar do Evangelho e dizer para o mundo que é o Evangelho que o mundo precisa,
a igreja se alinha ao mundo e ela já não é mais igreja. Nós somos chamados e de nós é requerido essa responsabilidade. Você e eu não viemos aqui num culto apenas para nos encontrarmos, porque nós nos achamos legais ou porque somos amigos. Não, nós estamos aqui porque somos discípulos de Jesus. Porque existe uma verdade em comum que nós seguimos. E é sobre essa verdade, que nós caminhamos. Porque se for apenas pelos nossos encontros, se for apenas pela nossa vida como um todo, o ser humano se estranha com facilidade. Isso às vezes acontece até dentro de casa. Como que não acontece na igreja? Se nós estamos na igreja é porque estamos sob uma mesma missão. Então, o que podemos fazer? Orar pelo lugar em que vivemos, e é o que o profeta Jeremias fala, lá no capítulo 29, versículo 7 do seu livro, quando diz: olha, procurem a paz na cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. E o texto bíblico original, quando fala procurem, a expressão lá é busquem, caçem, vão atrás. Busquem, caçem, vão atrás. Reconheçamos, portanto, as nossas responsabilidades como seres humanos. E, em segundo e último lugar, que o problema que nós vivemos está relacionado com a natureza espiritual desse problema. Somente em Cristo nós achamos a solução. E nós precisamos, sim, confessar para o mundo a respeito do domínio universal de Deus e dos seus benefícios, da ação de Deus sobre a nossa vida. Dizer que, sim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O mundo que está alienado de Deus precisa voltar a conhecer a Deus. E não basta apenas que a gente faça isso dizendo palavras bonitas. O Evangelho não é evangelho só de palavras que afagam o nosso coração, mas é mensagem de confronto, é mensagem de responsabilidade, é mensagem de dizer: olha, eu e você erramos, eu peco, como marido, como pai, como filho, como irmão, eu sou humano. Por isso que Jesus, diante daquela mulher que estava para ser apedrejada, quando olhou homens, velhos, jovens e crianças, todos com pedras em punho, olhou para eles assim: quem não tiver pecado, que seja o primeiro que atire a pedra. E cada um daqueles que estavam ali prontos a matar aquela mulher foram-se embora. E de repente, quando estava apenas Jesus e aquela mulher ali, aos prantos, Jesus olha para ela e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? E então ela diz: olha, foram todos embora, Senhor. Então, olha, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Jesus não chegou para ela e disse assim: então te levanta, deixa eu te dar um abraço e vamos tomar um café. Jesus reconheceu que aquela mulher tinha pecado. Jesus reconheceu que aquela mulher, no contexto que ela vivia, ela poderia ser apedrejada. E tinha motivos para isso porque ela cometeu o pecado. Jesus não anula isso. Mas ele diz: não é este o modelo, não é a forma de resolver o problema. Não é os outros tirando a vida dela que vai resolver o problema, não. É ela olhando para si mesma e entendendo que o que ela faz é errado. Vou me levantar e vou mudar a minha vida. É isso. O Evangelho é simples, mas ele é objetivo e cortante. E nós precisamos, como igreja, restaurar essa verdade para as nossas vidas. Caso contrário, a gente deixa de ser igreja. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa igreja e o mundo que vivemos. Amém?